Que isso, filho? Filho do céu? Você tá vendo? Tô. O que você tá achando? Legal. Eu nunca vi isso, olha isso aqui. Meu Deus. Pode me dar uma de aniversário? Parabéns, que você seja esse menino super lindo, maravilhoso e sério como... Porsche? Hã? Que tem uma Porsche? Que vai ter, eu vou contar uma Porsche daquela pequenininha, você escolhe uma lá, tá bom? Beijinho, papai. Parabéns de amor. Muito. Gente, explicar pra vocês. Eu tenho o orgulho de mostrar pra vocês aqui um dos maiores colecionadores de Porsche da América Latina, Hemisfério Sul e quiçá do mundo, é verdade. Porque alguns colecionadores que eu respeito, aliás, todos os colecionadores eu respeito, porque eu sou meio colecionista também, eles todos têm diversas marcas, né? Mas pensa num amigo, um cara que eu tenho o maior respeito pela história dele, mais de 30 anos que eu o conheço, já corremos juntos de Porsche Cup, 1000 milhas de Interlagos, tem até uma foto aí que vocês estão vendo, olha só, tá ali no meio. Chama-se Dr. Sérgio Magalhães. O Sérgio Magalhães, além de ser um dos maiores advogados aqui de São Paulo, tem uma história ilibada e tem uma paixão, um amor pela marca incrível, né? E são marcas muito importantes no mundo inteiro. A gente tem a Mercedes, a gente tem a Ferrari, tem a Lamborghini, a Porsche e tantas outras marcas aí. Mas realmente o que vocês vão ver daqui a pouquinho, sem dúvida alguma, é a maior coleção do mundo. E onde está Sérgio Magalhães? Ali ele chega aqui, ele já fica olhando ali os carrinhos. Ei, Sérgio? Mais uma vez eu tô aqui. Prazer estar aqui com você novamente. O prazer é meu. Sérgio, vem pra cá. Cada vez que eu venho aqui, que eu entro na sua casa, me dá um vucu-vucu, me dá um negócio. Quantos carros aí nós temos hoje? A casa é sua. Aqui eu acho que tem uns 18, 20. Tem alguns lá embaixo também, na outra garagem. Eu procurei deixar só os que estão bem apresentáveis para você, porque restaurador tem sempre o carro em andamento. Para né? vocês terem uma ideia, até diretores da Porsche da Alemanha já vieram aqui ver, porque realmente você é considerado um dos principais colecionadores. Acaba sendo uma atração, o pessoal gosta de ver, porque a reunião de tantos carros. Eu procurei fazer algo que seja inteligível, que seja compreensível para a pessoa que não tem a cultura da Porsche, porque senão fica um amontoado de carros e a pessoa não entende. Então isso daqui foi montado de uma maneira que seja fácil de explicar, desde o primeiro 356, que é o pré-A, esse beijinho. Pode mostrar ali só? Esse é um carro... mais importante que você tem aqui. Não, é o pré-série A, são os 356, ele é, embora não seja o primeiro modelo, mas ele é da carroceria do primeiro modelo, porque o primeiro que nasceu foi em 1950. Agora, eu queria que você contasse, porque toda vez que eu venho aqui, o que acontece? Eu mostro os carros, vocês estão vendo aí todos os carros, e são carros, repito, históricos e muito importantes, mas a história do automobilismo, da chegada do Ferdinand Porsche, que é o cara que é o pai de tudo, resume pra gente. O Ferdinand Porsche já era um engenheiro muito talentoso, o Austrílio trabalhava na Auto Union, você é bem rápido. E ele desenvolvia motores de competição. Década de 30, final dos anos 20, década de 30. Quando começou a pré-Segunda Guerra Mundial, o Hitler precisava, nos planos dele, de um carro que não usasse refrigeração à água e que não tivesse cardan, porque pretendia atravessar o deserto. Então ele chamou o Ferdinand Porsche e disse: você tem que me criar um carro cujo motor seja refrigerado ele não a água. Ele exigiu, né? Exigiu. E aí nasceu o Volkswagen. Nossa! E isso, o primeiro Volkswagen foi 38, 39. Existe o Volkswagen número 1, 2 ou 3? Existe, está na fábrica. E o Ferdinand Porsche, então, ele criando o Volkswagen, isso foi um fenômeno na época,
que a comunidade do automobilismo fazia aqueles grandes carros, as Alfa Romeo, e os carros americanos, aqueles carros enormes. Tá? Isso ainda é pré-guerra, né? Eram aqueles carros que nós chamamos brasileiros de cristaleiras, aqueles carros do Al Capone, do coisa. Muito bem. Então, depois da guerra, o que aconteceu? Acabou a guerra e o Ferry Porsche, que era filho dele, filho do Fernando. Em 48, disse: pai, eu posso pegar um Volkswagen e tentar fazer um carro mais esportivo? E ele criou, a exemplo desses carros, um carro com motor entre eixos, que botou o motor atrás do banco, porque ele já tinha noção da distribuição de peso, e ele fez o Number One, que foi o primeiro Porsche, que é um carro... Tá esse Porsche número 1? Existe? Também está lá. Tá no museu, mas lá na Alemanha. Está todo na Alemanha, está em Stuttgart, né? E dali a coisa não parou mais, e o Porsche, por causa do Ferry, ele adquiriu esse DNA de carro de competição. E o que fez a marca foram as corridas de automóvel. Porque naquela época, os Porsche, que com um motorzinho pequenininho, o motor andava na frente daqueles carros que tinham um motor enorme dianteiro. Por quê? Porque era um carro equilibrado, pequeno, leve, e ele dava pau nos outros carros. Dá uma olhadinha nesse clipe que eu vou mostrar para vocês, porque se eu for contar a história de cada carro, eu vou ficar horas, não, ficar dias, né? Então dá uma olhadinha só o que a gente encontra aqui, e eu vou mostrar agora para vocês uma peça que eu, quando vim aqui da última vez, não tinha, que eu achei muito bonita, mas antes, dá uma olhada. Este carrinho verde lindo que me lembra o meu Palmeiras, que carro é esse aqui? Eu sei que foi premiado esse carro. Esse carro é um Speedster, é um carro muito importante. É o carro que notabilizou o James Dean. Exatamente. O James Dean depois morreu num desses daqui, que é o Spider. Mas ele andava na rua com o Speedster, o verde. Com aquele lá. O verde. E depois ele bateu com esse, porque era exatamente, eu vim para cá para contar a história deste carro aqui, do acidente do James Dean. Como é que foi? Então, o James Dean era um rebelde na época, você sabe disso. E ele também ficou apaixonado pela Porsche. Ele começou pelo Speedster, o verde, e andava para baixo, para cima. E a Porsche, sabendo que ele era um ator promissor, disse: olha, nós lançamos um carro, mas é carro de competição, é um carro para entrar na pista. E ele falou: eu quero, e comprou um Spider desse daqui. Só que ele andava para baixo e para cima, e ele precisava fazer uma filmagem, e saiu de um ponto lá na Califórnia, e pegou a estrada, ele ia fazer um caminho de 160 quilômetros, e pegou a estrada junto com um companheiro no pau. Ele estava a 160 quilômetros, e veio um daqueles carros americanos, que era um Nash, que parecia uma banheira, um sujeito levando a mulher que estava grávida, que ia ter nenê. E o sujeito veio na pista contrária, ele estava indo nesta pista, o sujeito veio aqui, tinha que sair para cá, ele entrou direto. Ele veio e entrou direto, e o James Dean entrou direto nele a 160 quilômetros, praticamente foi decapitado, quer dizer, ele quebrou o pescoço, os dois morreram.
Bom, pessoal, vou explicar para vocês rapidamente a importância dessa coleção. Esses dois carros que estão aqui, carros não, essas duas joias, são carros muito icônicos. Os colecionadores do mundo inteiro ligam sempre para o Sérgio, quer vender, ele não quer vender esse carro. Esse aqui é o de todo, não gosto nem de encostar, desculpa, pera um pouquinho só, gente, eu encostei o dedo aqui, peraí. Ai, não posso encostar o dedo aqui que ele fica meio nervoso, tô brincando, não leva. Ó, isso aqui é uma coisa incrível, olha esse motor aqui, ó, não sei se vocês estão vendo aí, enfim. A importância dessa coleção é tão grande que muitos veículos de comunicação já estiveram aqui. Eu talvez tenha sido o primeiro programa que veio gravar com eles, se não me falha a memória. O Sérgio foi atender o telefone para recusar uma proposta de 8 milhões de dólares. Antes fosse, né? Não acredito. Não, eu tô brincando. Olha só, esse carro que nós estamos vendo agora, conta a história dele, que é o meu sonho, que eu queria levar ele embora. O Turbo? Esse aqui é. Esse é o 930. Os carros, para serem colecionáveis, eles têm que ter alguma coisa diferente, é um plus, né? Esse é um dos primeiros. E os 930 são carros muito importantes, muito festejados, mas o mais importante para você colecionar é o primeiro. De 1975, que sequer foi para os Estados Unidos. Só tem na Europa. Esse foi importado aqui. Esse foi importado pela Dacona. Na época, lembro da 1975 é um carro absolutamente Quem foi o primeiro original. dono? Foi o Décio Clemente. Décio Clemente. É, tem o quarta-via, tem tudo Então da ele época. veio- Esse é o veio da 930, Alemanha e 1975. É como aquele amarelo também, aquele amarelo. foi do Alexandre Liperti. Eu andei naqueles carros, como eu andei neste carro, que foi do Wilson Fittipaldi, entre outros. Esse carro é talvez um dos mais caros, vamos chamar assim. Esse é um Carrera. Os Carreras foram criados para poder homologar o motor Furman, que é um motor especialíssimo desenvolvido só para competição que equipava os Spiders. Isso em que E ano? na época, o primeiro, esse é o 64, que é o último motor Furman, o último motor já é o 2 litros. Porque eles começaram com o motor 1500, que é aquele do carro do James Dean, que o James Dean morreu, depois passou a 1600, e aí Carros que fizeram... tem no mundo? Este com teto solar são 40 só Tem hoje. 40, existem 40. Eles foram fabricados com teto solar. Olha, é o seguinte, resumindo, não tem preço. Não vem com mimimi, não querendo fazer proposta, porque não vende. Esse carro azul é o carro que você desenvolveu, é um carro especial. Você vem aqui, ele coloca, olha aí, ó, estão vendo? Ele coloca um espelho embaixo para você ver o motor do carro. Olha, vou dizer para você uma coisa, te parabenizar mais uma vez pelo... A casa é sua, você Pô, sabe eu disso, venho né? para cá... Cada vez que você vem aqui é um dia glorioso para mim. Agora, Eu você gosto imagina a muito. reunião dos pilotos, de vez em quando aqui, que fica Sempre sentado ali no final, toma uns gorozinhos. Você que é colecionador, não é aberto à exposição pública, nada a ver. É só aqui para os amigos mesmo, o que realmente é para quem gosta dessa paixão por carros especiais.
Bom, pessoal, nós estamos neste momento num dos lugares mais importantes da história do nosso país. Bom, deu para perceber que estamos aqui no bairro do Ipiranga e nesse, que é um monumento, um dos mais importantes. E realmente é, né? Afinal de contas, aqui dentro, ela vai explicar para a gente quem ela é daqui a pouquinho, mas aqui dentro está o corpo de Dom Pedro I, que fez a nossa independência. A Valdirene, você é historiadora e arqueólogo, é isso? Gente, ela teve um privilégio, eu não vou perguntar agora não. Imagina esta mulher que simplesmente um dia abriu, não o caixão, a urna, né? Urna funerária. A urna funerária de Dom Pedro I. Abriu e viu ele ali. Mas você não conta daqui agora não, né? Só dá um resumo pra gente, para o pessoal de casa entender o que é esse ambiente aqui, como é que ele foi construído. Dá um resuminho pra gente. Bom, aqui sempre teve a intenção de se trazer os remanescentes, os corpos, né, de Dom Pedro I e de Dona Leopoldina para São Paulo. Por quê? Porque aqui foi proclamada a independência do Brasil. Região, né? Exatamente. Só que Dom Pedro I faleceu em Portugal, então por muitos anos isso foi muito difícil, ficou lá, né, até que em 72 houve um tratado, né, entre o governo brasileiro e o de Portugal. Aí liberaram o corpo. Aí liberaram para trazer, só que Dona Leopoldina está aqui já desde 1954. Então, a Leopoldina, então temos ali Dom Pedro I, Dona Leopoldina e a Dona Amélia, segunda esposa de Dom Pedro. Segunda esposa de Dom Pedro. Gente, é o seguinte, eu vou fazer uma coisa diferente agora. Eu poderia entrevistar você aqui, mas eu quero mostrar, porque muita gente vem aqui pro museu, que é o Museu Paulista o nome, né? Outro nome, né? E as pessoas às vezes não sabem que você pode visitar. Você sabia disso? Tem muita gente que não veio aqui. Então, fique atento, porque eu vou levá-los agora. Eu vou ficar ao lado de Dom Pedro I, o homem que revolucionou, no sentido bom da palavra, o nosso país. Vamos para lá? Vamos embora. Tô louco para ver isso. Vamos nessa. Bom, Valdirene, é o seguinte, esse aqui é um momento em que as pessoas que são historiadoras, que são pessoas ligadas na história do nosso país se emocionam, porque aqui está a nossa história, né? Com certeza. Com certeza não. Olha só, ele tá, essa construção aqui, ela é de quando? Só para a gente entender, década de 90. Não, essa parte onde nós estamos, ela foi escavada, né? Começou a ser escavada em 1954, aliás, em 1952 e concluída em 1954, quando o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo conseguiu trazer os remanescentes humanos de Dona Leopoldina para São Paulo. Aqui então a gente encontra a Maria Leopoldina, né? Eu queria que você desse um resumo, quem foi Maria Leopoldina, como ela entrou na vida de Dom Pedro, resumindo. Bom, eles se casaram por procuração em 1817, no início de novembro do mesmo ano, foi aí que eles se conheceram. Quantos anos ela já tinha? 20 anos. 20 anos. Dona Amélia de Beauharnais. Beauharnais, né? Não Beauharnais. 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 Conta a história da Dona Amélia. A Dona Amélia, ela nasceu na Itália, era filha o pai dela era o vice-rei da Itália, né? E ele era neto adotivo de Napoleão Bonaparte. Nossa, olha só. A Dona Amélia, ela era bem mais jovem que Dom Pedro e ela se casou com Dom Pedro em 1829, ou seja, 3 anos após a morte da Dona Leopoldina. Okay. A Dona Amélia, ela deveria ter, se eu não me engano, uns 17 anos. Aqui, a relação de ambos foi conturbada ou ele teve mais paixão por ela? Como é que foi? Olha, foi muito pouco tempo que Dom Pedro passou com ela. Por exemplo, aqui no Brasil, Dona Amélia só vive até 1831 porque ele abdica e volta para Portugal. Quando ele chega na Europa, ele não imediatamente, mas quase imediatamente, ele parte para a Guerra Civil contra o irmão dele. E quando ele volta, ele já volta tuberculoso. Tanto que o casal só tem uma filha, que é a Princesa Maria Amélia.
trabalho muito interessante que você faz aqui todas as segundas-feiras. Olha que trabalho maravilhoso que é. Resume o que você faz nas segundas-feiras aqui, especificamente aqui com a Dona Amélia. Bom, aqui eu abro, né, o espaço do sepulcro dela, que é essa placa. Chega mais pertinho, tá? que você pode ver. Você tem uma E aí, placa aqui de mármore, certo? Eu retiro a urna funerária dela. Você tá E eu tenho aparelhos que medem umidade, que medem a temperatura. E tudo isso é rigorosamente acompanhado. E você consegue ver, obviamente, que ela tem um... É só a parte do visor mesmo. visor, né? Isso. É verdade que os órgãos internos da Dona Amélia estão preservados? Sim, eles estão preservados. Nós percebemos isso através das imagens das tomografias que foram feitas no HC. E ela tinha joias quando você abriu? Não. A única coisa que ela tinha era um pequeno par de brincos que estavam nas orelhas dela, que permanece. E um crucifixo de madeira, entre as mãos. Isso. E agora, gente, vamos para cá agora. Agora é o momento mais, cuidado aqui, por favor, o momento mais importante, e aqui eu me emociono quando eu fico na frente da urna de Dom Pedro I. Olha, meus amigos, eu vou dar uma dica muito importante para você que quer empreender. Você sabe que hoje em dia não dá para você pensar no futuro sem falar inglês. Pense num business, pense no futuro dos seus filhos, dos seus amigos, enfim. Dá uma olhadinha só. United. Nós entendemos o mercado de idiomas. Conheça a United. Então, se você por acaso pretende ser um franqueado de sucesso, você pode entrar no nosso site, preencher o cupom e ter todas as informações a respeito desse business. Gente, para você ter uma ideia, a United Idiomas é referência de ensino de idiomas. Já são várias unidades espalhadas pelo Brasil, oferecendo um método de ensino muito diferenciado. Gente, é inglês o tempo todo. Se você entrar na página, dá uma olhadinha só. Você tem aqui o que investir, o investimento inicial, lucratividade, a experiência que nós temos no segmento de franchise, enfim, tudo isso para vocês. São cursos de 18 meses de duração e salas com poucos alunos. Metodologia diferenciada com formato exclusivo de ensino. Gente, vale a pena você conhecer. E olha só, agendamento da aula pelo aplicativo United. Por que vale a pena investir na United Idiomas? Gente, isso é o futuro. Não deixe de entrar em contato e seja um franqueado nosso. Aliás, eu já sou um também sócio. Valeu? Espero lá. Olha, pessoal, eu falo muito da Carflix, né? Aliás, eu sou um dos sócios da Carflix. Para quem não sabe ainda, é a maior plataforma digital de venda e compra de carros com segurança. Isso é muito importante. Aliás, eu vou explicar para vocês como é que tudo funciona. Vem comigo aqui, ó, Carflix. A segurança é o seguinte, você vendeu o seu carro, vai levar em determinado local, ou você quer receber alguém que você não conhece na sua casa para comprar o seu carro, isso hoje em dia não é muito bom. Por isso, nós temos aqui a nossa loja física. E para vocês terem uma ideia, os carros passaram por uma vistoria de até 300 itens. Tem coisa melhor? Segurança, praticidade? Só na Carflix. Pois é, meus amigos, minhas amigas, você neste momento está assistindo o nosso programa, acesse agora carflix.com.br. Você compra ou vende o seu carro sem sair da sua casa. Segurança é tudo. Detalhe importante, eu sou um dos sócios, eu só consigo vender aquilo que eu compro. Carflix. Qual foi a emoção, você como historiadora, como arqueóloga, uma pessoa que, assim, eu tenho inveja de você no sentido bom da palavra, quando você abre uma urna de Dom Pedro I, o que passou pela tua cabeça quando você viu? Dá um resuminho pra gente. Olha, no primeiro momento, pelo estado que eu encontrei no Semana de Ciências Humanas, ou seja, de uma forma totalmente desarticulada, né, eu não gostei muito, Até porque ele foi trocado, só para a pessoa entender, em Queluz, quando trouxeram para o Brasil, tiraram de lá... Em São Vicente de Fora. Perdão, São Vicente de... Fora. De Fora? Isso.
Entendeu o nome? Quase que eu tomei um susto aqui, fora para outra coisa. Enfim, ele tirou o corpo, jogaram num jeito, colocaram ali. Ele simplesmente, é uma coisa que está até na minha tese de mestrado e no meu livro, eles simplesmente verteram o conteúdo da urna original de 1874, isso, e colocou para a urna de 1972, que eu trouxe para cá. Bom, você encontrou ossos, né? Só, obviamente, ossos. Foram ossos, algumas comendas também, fragmentos de vestes dele. Né? Você está me entendendo? As roupas que ele tinha. Está tudo aqui. Não foi retirado? Os fragmentos, alguns estão aqui, porque eu faço questão de manter sempre esse material que roupas, foi... por exemplo? Tem fragmentos, que foi o que nós encontramos. Porque essa é a minha preocupação. Amanhã um outro colega quer fazer esse trabalho, ele vai ter esse material para trabalhar. Entendi. Da mesma forma, eu fiz com Dona Leopoldina. Odília, eu ficaria horas aqui fazendo perguntas sobre o nosso Dom Pedro I, mas eu vou dar uma dica para vocês muito importante. Tem um livro aqui que você lançou. Aliás, você lançou esse livro, Novo Grito, do Ipiranga. O que relata esse livro aqui para a gente entender? Esse livro é basicamente os trabalhos que eu fiz aqui, né, no Monumento à Independência. Fotos, tem fotos, tem muito sobre a história dos imperadores. Aqui foi a forma que eu encontrei os remanescentes humanos da Imperatriz Dona Leopoldina e a forma com que eu a deixei. Olha só, gente, que emoção você virar o corpo dela todo. Olha, eu vou dizer para vocês uma coisa, é incrível. Quem é aqui? Aqui eu... É uma tomografia também do... é Dona Leopoldina. Aqui é o corpo com, né, as vestes, essa parte metálica aqui. Certo. E aqui é a mesma foto, só que sem o corpo, só para eu analisar as vestes. E tem tudo aqui, né? Um acompanhamento incrível aqui, olha, eu fico... Nossa, isso aqui... Essa daqui é uma das fardas que Dom Pedro usou durante a Revolução contra o irmão dele. Onde está essa farda aqui? Portugal, no Porto. Portugal? Foi doada por Dona Amélia. Valdirene, mais uma vez, deixa eu te dar um beijo aqui. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Quero avisar o Dom Pedro I, pedir aqui agradecimento por você ter feito essa revolução no nosso país. E lembrando que se não fosse ele, na verdade, se ele tivesse voltado para Portugal, isso aqui estaria retalhado, né? Nosso país seria diversas repúblicas, sei lá, pode ser, não né? existiria o Brasil, né? Provavelmente. Não existiria o Brasil. Pelo menos é o que eu acredito. É verdade, não existiria talvez a corrupção, né? Se bem que deixa com certeza para lá. Gente, tá a dica para vocês então, valeu mais uma vez, Valdirene, obrigado. E, como diria Dom Pedro I, independência ou morte. Oh, Rosa, levanta a saia de veludo. Embaixo desta saia tem um bicho cabeludo. Oh, Rosa, levanta a saia de veludo. Embaixo desta... Alto lá! Quem vem lá? Quem és tu? Da parte da princesa Dona Leopoldina e do senhor ministro José Bonifácio. Alguém segura aqui, meu burrico. Acabo de receber alguma coisa aqui que eu não sei do que se trata. De Portugal nada mais temos a esperar, senão escravidão e horrores. Decida-se, Vossa Alteza, o quanto antes. Mas ô filho! Ô filho! Solta esta ô que pariu! Ô que o pariu! Ô que o pariu! Ô que o pariu! Esta Ai que segura esta Ai caralho! Que estou aqui a receber uma carta de Portugal. Só há dois caminhos a seguir. Partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes ou ficar no Brasil e proclamar a independência. Querem que eu vá para Portugal?
Querem que eu retorne a Portugal? Pois não retornarei, porque estou no Brasil, todo cagado, com o meu burrico que está com problema. As cortes de Portugal querem nos escravizar. De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas. Soldados, em forma! Para o bem desta nação, eu não vou para Portugal. Vou ficar aqui e vou programar a independência deste país. Eu nada mais quero do governo de Lisboa. Nenhum laço nos une mais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Já podeis da pátria, filhos, ver potente a mãe gentil. Independência Independência ou morte! ou morte! Independência ou morte! Eu disse independência ou morte! Brava gente brasileira, onde vá, temos servir.